Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta e mais uma vez, sem aquele peso que a gente sente nas parolas, porque nós deixamos o decano descansando, ele está lá e nós estamos aqui. Pessoal, você pode ver que está muito mais leve o clima aqui, não é verdade? Pessoal, nós estamos falando um pouquinho sobre oração, nós estamos falando sobre a oração modelo que Jesus ele foi questionado pelos seus discípulos. E no bloco anterior nós falamos sobre intimidade, falamos sobre paternidade, falamos sobre filiação. E nós terminamos o bloco passado falando de algo que diz sobre provisão. Quando Jesus está ensinando a respeito do Pai Nosso, ele vai falar: dai-nos o pão nosso de cada dia. E aí, nós que estávamos aqui nos nossos bastidores, estávamos conversando a respeito dessa palavra, que é o dai-nos hoje. O que significaria isso? Né? Porque dá uma impressão, né, Paulinho? Como, bom pai, pelo amor de Deus, me dá o pão hoje, porque está faltando. Né? Quando lá em Filipenses diz que, meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. Paulinho, o que é esse tal de Domi? O que é isso? Então, o Didome é o seguinte: é o sujeito ou é a realidade? Esse biquinho do Jacan é uma realidade atemporal, é uma realidade atemporal, né? É o agora, o ontem, o amanhã. É como o Arthur, ó, ele não mais tá, entendeu? Brincadeira. Mas assim, esse é o trecho da oração do Pai Nosso, Will, Chan. Esse é o trecho que pressupõe a nossa dependência do Senhor, o reconhecimento da dependência. Né? O pão, já vamos partir do entendimento que o pão aqui ele é muito mais do que pão, a gente pode dizer que é figurativo, né? Ou até mesmo simbólico para algo muito maior. A própria palavra diz que nem só de pão viverá o homem. Então seria antagônico Jesus ensinar em uma oração considerada como modelo. Olha que pose incrível do rapaz, né? O que ele está dizendo aí? Didome ele está dizendo. Então seria antagônico o Will, Chan e o Arthur também, né? Seria antagônico Jesus ensinar um princípio de dependência, lançando mão daquilo que ele diz que é transitório, que é, no caso, o pão. Quando ele mesmo ensina que o homem não vive só de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o pão aqui ele exerce um papel figurativo. A forma que Jesus constrói essa oração, ao menos pela qual ela é transcrita no grego, eu não sei se Jesus pregou em grego, realmente eu imagino que ele deva ter pregado em aramaico. Essa era a língua costumeira dos judeus na época de Jesus. No entanto, registra-se, conforme o texto de Mateus e também os paralelos, uma característica textual e verbal, uma estética textual e verbal que não pressupõe apenas o pão de hoje, ou a providência de hoje, mas pressupõe a providência de uma maneira contínua. É como se a palavra pressupôsse o seguinte: a minha dependência estava, está e estará no Senhor. Né? A minha provisão veio, vem e virá do Senhor. E isso é muito legal, porque o judeu ele tem muito a questão da memória. Né? Você se lembra, por exemplo, como que a lei era transmitida de geração em geração. Deuteronômio capítulo 6.
né? Olha, pega essa lei, inculca ela nos seus filhos, ou Êxodo capítulo 12, né? Nós estamos gravando aqui na semana da Páscoa, né? O domingo de Páscoa foi o domingo passado, enquanto nós estamos gravando aqui, e a Páscoa é uma cerimônia ordenada à memória, né? Em Êxodo capítulo 12, quando a Páscoa é instituída, depois de toda a instituição da Páscoa, veio uma ordem memorial da parte do Senhor, dizendo assim: quando os teus filhos perguntarem que culto é este, né, que ritual é este, vocês vão dizer: este é o ritual da Páscoa, porque o Senhor fez passar sobre os lares dos judeus lá no Egito o espírito da morte dos primogênitos, enfim. Então, o judeu ele tem muito esse lance da memória. E quando Jesus, na oração modelo, pressupõe o sustento, a providência como algo que recorre à memória, como algo presente, então isso dá combustível para o entendimento de que no futuro Deus não vai falhar, né? Porque ele foi Deus, ele é Deus, então ele continuará sendo Deus. É a ideia do alfa e do ômega manifesta na oração de Jesus. Deixa eu ativar o som aqui, porque eu tinha colocado no silêncio. O que me surpreende é esse tipo de fala de Jesus, porque ele está falando: vocês vão orar sim, né? E no meio da oração ele fala: vocês vão pedir o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. A gente tem hoje em dia existe um preconceito de falar sobre finanças, sobre dinheiro na igreja, e esse preconceito veio porque muita gente falou e falou de uma maneira errônea, né? Com biquinho e tudo. Usaram de uma maneira talvez até para tirar vantagem, uma série de coisas, mas também Pedro já vai dizer isso, que no fim dos tempos seria um comércio de nós. Mas nós não podemos negligenciar esse ensino de Jesus, né, que ele vai falar sobre a área financeira. E eu, particularmente, eu nunca olhei sempre para a área como área financeira. Sempre olhei: Senhor, me dá uma palavra, na hora que eu estava orando e tal. E aí eu recebi um vídeo de um pregador em que ele explica justamente isso que o Paulinho falou, que é tanto para o hoje quanto para o amanhã, é sempre uma continuidade. E aí eu comecei a orar sobre a minha área financeira, né, na hora que eu entrava no Pão Nosso. E eu orava mesmo, orava com vontade. E eu faço algumas vendas de OLX, de Facebook e tal, e eu nunca tinha feito isso. Eu esqueci meu celular de colocar ele no modo avião. Conforme eu fui fazendo o pedido, cara, eu fiz 3 vendas assim, automáticas, todo mundo comprando cartão, parcelado, ninguém me ligou pedindo desconto. Vocês sabem como é que funciona esses negócios. Eu tomei um susto. Mas o que eu entendi de Deus? Olha aí, é isso. E dali para frente, a minha área financeira ela começou a entrar nas minhas orações de uma maneira diferenciada quando eu chegava nesse momento. Mas você está falando de dinheiro? Cara, eu tô falando o que Jesus manda eu fazer. Durante 20 anos, a minha única preocupação era a salvação e a minha preocupação era batismo com o Espírito Santo. E agora eu tenho entendido que Deus olha para nós, você também quer cuidar da tua área financeira. Já aconteceu tantas coisas nos últimos 2 anos só de área financeira. Mas 20 anos eu fiquei empacado, porque a minha mente estava fechada. Mas quando eu recebi essa mensagem, essa pregação, que foi o que o Paulinho falou, que é a nossa vida, porque aquela época era troca, era alimento, hoje é dinheiro, hoje você trabalha, você presta serviço e você é remunerado com dinheiro, né? E eu entendo que Deus só assim pede. É claro que ele vai sondar coração, é claro que ele vai nos tratar, né? Como vai dizer em Deuteronômio, se eu não me engano, 8, que vai dizer assim: olha, eu te levei para o deserto para ver o que está no teu coração, para quando você entrar na terra, você prosperar e ir bem, você não diga foi a tua força. Mas a gente não pode dizer, Jesus assim, pede. Ele está falando de área financeira. Pode pedir também uma palavra? Pode, como você mesmo citou do pão, como uma palavra,
Mas ele também está falando assim, pede para as tuas necessidades, pede para aquilo que você precisa. E eu acho fantástico, no meio de uma oração, que vai exaltar a Deus, que vai falar, daqui a pouco a gente vai falar de perdão de uma série de coisas, ele também entra na área financeira. Para mim isso é fantástico. Isso é tão sério, né? Porque se a gente pegar... Outro dia eu estava conversando com um pastor da nossa igreja e ele estava falando algo sobre Filipenses 4,19, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo cada uma de suas necessidades. Aí ele virou para mim e falou assim, não, rapaz, você não entendeu. Nós que somos filhos, não se aplica o verso 19. Aí eu parei, olhei, falei, não, peraí que agora tem alguma coisa estranha aí que você está falando. Ele falou, não, você não está entendendo. Paulo, ele fala o seguinte, recebi tudo e tenho em abundância. Esse é o versículo que nós temos que crer, por quê? Porque eu e você nascemos de novo e faz parte do princípio de salvação, sozo, a uma vida de prosperidade. Então, eu recebi tudo e tenho tudo em abundância. Agora, quando ele fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada um de vossas necessidades. Ele está falando sobre a igreja de Filipe. Então, veja, olha o paradoxo que Paulo ele traz aqui. E quando nós estamos falando a respeito da oração de Jesus Cristo aqui, a oração do Pai Nosso, nós estamos falando sobre algo que nós devemos ter como prática na nossa vida. Até porque, mais para frente, numa outra parola, nós falaremos sobre buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, né? E ali nós vamos ver que quando nós buscamos em primeiro lugar, né, aquilo que é nossa necessidade, ela é suprida. Aliás, já somos supridos. E aí eu quero caminhar aqui, porque olha que interessante, Jesus ele vai fazendo um pacote aqui, né? E o próximo versículo ele fala sobre perdão. E nós vamos lembrar daquela parábola, né, do credor, quando o credor ele teve lá a sua dívida perdoada, mas quando chega o próximo, que era o devedor dele, ele não perdoou. Ele fala, agora você está lascado, porque agora você vai ficar lá nos verdugos, né? Olha que interessante. Aqui nós estamos associando, Jesus está associando, olha, para que você tenha uma oração eficaz, você tem que ter o teu coração limpo, você tem que ter o teu coração completamente livre em relação a pessoas. Isso é tão importante, gente, porque, olha, a fé, ela opera pelo amor. E para que eu tenha uma oração eficaz, uma oração que prevalece, uma oração que tem avanços, eu tenho que ter o meu coração limpo. Isso é tão importante, Xandão e Paulinho falaram no versículo 11 sobre a questão de finanças. Mas Jesus, ele traz um elemento importante, porque ele fala o seguinte, olha, se você tiver alguma coisa contra alguém, ou alguém tem uma coisa contra você, nem traga o dízimo, nem a oferta, hein? Você vai lá e se resolva. Olha que interessante isso. Então, veja, quando nós vamos falar sobre perdão, e aí lá em Hebreus vai dizer sobre a raiz de amargura. Gente, isso é tão sério que Pedro, ele vai falar que se eu estiver brigado com a minha esposa, a oração não passa do teto. Olha o mistério aí. Olha como um simples versículo, né, Paulinho? Um simples versículo. Cara, olha como ele ampliou. Uma oração ela só é eficaz quando eu tenho o coração livre. Senão ela não funciona. Se eu estiver brigado com a minha esposa, não vai funcionar. Eu posso dar milhões dentro da igreja, não vou ser uma pessoa próspera nisso, porque os céus estão travados. Então eu preciso liberar perdão. Antes de dar o dízimo, antes de dar a oferta, vai lá e se reconcilia com o seu irmão. E aí você vai ter uma oração. Até porque, né, Paulinho? Se a fé só opera pelo amor, se eu não libero perdão, eu não consigo exercer a fé. E eu não exercendo a fé, a oração nada mais é do que a ativação da fé, não é? E concordo e adiciono algo, Will. Dois amigos meus, um grande amigo e um pouco mais distante, eles colaboraram em uma versão da Bíblia. Inclusive, ela é uma das que eu tenho aqui,
que é essa daqui, ó. Bíblia de Estudo do Discipulado da Sociedade Bíblica do Brasil, na versão Nova Almeida atualizada, tradução Nova Almeida atualizada, e o pastor David Cornfield, né, e o pastor Josadac Lima. O Josadac Lima, um grande amigo, inclusive é um cara bom para a gente trazer para bater um papo aqui, um biblista, né, e eles foram os editores, né, dos estudos dessa Bíblia. E tem uma frase que eu me lembro, né, do Josadac, em alguns momentos a gente batendo papo. Esse é o meu mentor de pastoreio de pastores, né, o pastor Josadac, e eu lembro da gente batendo papos bíblicos, né, e em algum determinado momento eu me lembro dele falando essa frase que eu acabei de ler aqui na Bíblia. Esse trecho, Will, o trecho que pressupõe eu perdoar para que eu seja perdoado, ele chama isso de um momento de acerto de contas com Deus. Isso, vocês estão escutando da trovão aqui? Há uma chuva aqui em Presidente Prudente que vocês não imaginam. Esse acerto de contas é muito legal, né? A oração como um ambiente de acerto de contas. Eu fico pensando o seguinte, hoje eu ministrei numa célula, né, que foi uma célula um tanto quanto interessante. A gente ia começar a célula, aí quebrou um carro aqui na frente da minha casa de uma pessoa que estava passando. Aí nós fomos atender essa pessoa, fomos auxiliar, e descobrimos que era uma moça que estava indo para a célula dela, uma líder de célula que estava indo para a célula dela, né? Ela falou, nossa, mas por que está saindo tanta gente da sua casa? Não, é que a gente ia começar uma célula aqui. Ela falou, eu sou líder de célula, estou indo para minha célula também. Então liga lá e avisa que você vai atrasar, porque seu carro não vai andar tão cedo, né? Então auxiliamos essa moça lá e depois voltamos, e conversando na nossa célula hoje, nós falávamos sobre o testemunho que Paulo dá acerca da sua conversão em Atos 22, ele conta como é que foi a sua conversão, e como os ouvintes dele prestaram atenção a partir de algumas chaves que ele colocou na conversa. Ele colocou a seguinte chave, ele falou em hebraico, né, a palavra diz, lá em Atos 22, acho que verso 2, e isso chamou a atenção dos seus ouvintes, e ele requereu para si alguns títulos, dizendo, olha, eu fui educado aos pés de Gamaliel, e eu sou zeloso em referência à lei. Esse é o tipo de coisa que o crente, na cultura judaica, não fala em vão. Então, quando o cara fala isso, ele tem consciência do peso daquilo que ele está falando. O cara não falaria isso só para como que diz, só para impressionar, né? Ele, quando diz isso, ele sabe o que ele está falando, e ele sabe que ele vai prestar contas a Deus daquilo que ele disse, né? Diferente da geração atual, na qual muitas pessoas dizem, nossa, que situação difícil você está passando, vou orar por você, e nem oram, né? A gente vive, infelizmente, um tempo no qual a honra em referência àquilo que falamos é muito vaga, e a mentalidade do povo bíblico era muito diferente. A palavra tinha um peso muito grande, a palavra falada tinha um peso muito grande, né? E esse momento de acerto de contas na oração do Pai Nosso demonstra o peso daquilo que falamos e daquilo que fazemos. Quando, olha, a oração ela pressupõe, perdoa as nossas dívidas, assim como a gente chama para nós a responsabilidade de agir como se o nosso perdão fosse, inclusive, uma responsabilidade nossa mesma. E se nós olharmos pelo prisma que a palavra pressupõe, que a oração modelo pressupõe, o meu perdão é minha responsabilidade. O perdão que eu preciso ter é minha responsabilidade. O perdão que eu peço para Deus é minha responsabilidade. Não minha responsabilidade apenas no sentido de pedir, mas no sentido de agir de maneira que provoque condições para que eu seja perdoado. Olha o peso disso. E Jesus traz isso para o miolo da oração, aquilo que lá no início, no primeiro bloco, o Will Xandão, eu coloquei como a pureza, como o assunto principal, o recheio principal
desse sanduíche que é a oração do Pai Nosso com 3 assuntos apenas. E o assunto central é esse, né? A santidade, a pureza. A santidade é uma responsabilidade pessoal. Jesus está deixando isso claro. Lembra de Josué, capítulo 3, verso 5, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. Quem tinha que santificar? O povo. Né? E não terceirizar para Deus um pedido desesperado de Deus, me faz santo, faz isso comigo. Deus, não, isso é problema seu. Né? Isso é responsabilidade sua. Assim como alcançar a tua pureza, alcançar a tua santidade, alcançar a tua purificação, alcançar o teu perdão, é uma responsabilidade tua. Você tem que provocar meios para que isso seja possível. Né? E Jesus ele torna isso bem claro aqui no miolo dessa oração modelo. Will. Só fazendo 2 adendos aí, Paulinho, concordando com tudo. O Arthur não ia gostar que eu falasse isso. Eu concordo com tudo que você falou. Mas ele não está aqui hoje, tá tudo bem. Então pode, né? O evangelho é sobre perdão. Hoje pode, você não vai ser zoado. Então tá. Eu concordo com tudo que você disse aí. Mas acho que é bem legal. Se o evangelho é sobre perdão, né? Fomos perdoados, né? Nós estávamos fora da família de Deus, somos perdoados, inseridos. Então, talvez o foco principal, assim, talvez não, o foco principal do evangelho é o nosso perdão, para que a gente possa ter comunhão com Deus. E aí o Wilson citou muito isso do publicano, né? E a gente continuar, né, repassando isso para frente. Quantas vezes eu tenho que, né, perdoar? 70 vezes 7, né? É um negócio que é muito forte. E eu queria só fazer uma menção assim, quando Jesus acaba a oração, olha, eu vou te ensinar aqui, Paulinho, você vai orar assim, ó. Acabou de ensinar a oração, ele vai fazer uma observação. É o 14 e o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoar, o vosso Pai também não perdoará. Ele não falou, olha, lembra que o nome de Deus tem que ser santificado, lembra de chamá-lo de Pai, lembra da área financeira. Ele falou sobre perdão. Então ele falou, deixa eu te falar de algo importante. Acabei o assunto, mas não esquece que o importante é você estar perdoando. Era isso que eu queria comentar. Porque a base, né? Como eu falei, Gálatas vai dizer, a fé ela opera pelo amor. Se a fé ela opera pelo amor e eu estou orando, eu estou fazendo uma oração de petição, né? Uma oração onde eu trago aquilo que Jesus ele já fez na cruz, se eu estou fazendo uma oração de consagração, Pai, seja feita a tua vontade, se eu estou fazendo uma oração de intercessão e eu não participo desse evento que é exatamente o perdão, alguma coisa errada não está certa aí, né? Agora, nós não podemos esquecer de falar de um ponto aqui. Nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre provisão. Oi. Então, peraí, só antes da gente transicionar, deixa só eu colocar um adendo em cima daquilo que o Xandão falou, né? A tréplica, o adendo em cima do adendo. Xandão, concordo com tudo que você disse. Amém. E eu quero colocar esse adendo. Embora o Will já tenha falado assim, com poucas palavras, deixa eu engrossar isso porque eu acho importante. O Xan, ele falou, né, acerca do peso que o perdão tem nesse miolo, e o Will falou, é a base de tudo. Só lembrando, o arrependimento e o perdão é a primeira mensagem do Evangelho. Antes do Evangelho começar a ser pregado por Jesus, ele era pregado por João Batista, e a mensagem era, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento, né, o final da oração teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O arrependimento é a base do reino. Né? O reino não se manifesta se não há arrependimento e, por consequência, perdão de pecados. Então, não à toa, a purificação, o arrependimento, o perdão está no miolo da oração, como coração dessa oração. Era só isso, Will. Agora que eu ia falar, né? Candidato. Você sabe que a gente vai levar bronca depois disso tudo que a gente está fazendo aqui, né? Certeza que a gente vai levar bronca.
Mas ele tem vai um cortar ponto, um monte. Vai certeza. ter um monte de corte. O pessoal vai começar a olhar isso aqui e vai falar assim: rapaz, o que aconteceu com a internet dos meninos? Não aconteceu nada, tá tudo certo. Tem um ponto que a gente deixou de falar aqui. Nós já falamos sobre provisão, falamos sobre paternidade, sobre filiação, mas Jesus, ele também fala assim: olha, mas não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. E Paulo, ele vai dizer que existe o dia mau, lá em Efésios. E quando ele fala sobre o dia mau, não significa dizer que nós permaneceremos no dia mau. E, aliás, se eu não me engano, Tiago vai dizer que nós devemos resistir ao diabo, nos sujeitar a Deus, a palavra, e o mal sairia. Então, veja que aqui Jesus também está trazendo um outro elemento, uma outra camada, dizendo, olha, haverá o dia mau. Porque a palavra também vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus está estabelecendo também um ponto aqui. Olha, vai ter o dia mau. E, olha, você vai precisar do meu socorro, porque eu sou o socorro bem presente no momento da angústia. Eu sou o teu baluarte, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que vai à tua frente na batalha, mas você vai ter que me invocar. Você vai ter que orar. Por quê? Mas isso não significa que Deus ele vai me deixar na mão? Não, é porque nós precisamos, aquilo que o Paulinho falou no primeiro bloco, né? Que é depender, demonstrar a dependência, como está lá em Provérbios, capítulo 3, que nós não devemos nos estribar no nosso conhecimento, né? Mas confiar no Senhor. Eu queria deixar esse ponto aqui, porque nós não falamos aqui, para a gente empacotar, para a gente encerrar aqui. Xandão, não sei se você quer complementar alguma coisa. Candidato, você tem 2 minutos. Cara, eu acho bem legal se não nos induza, né? Ou não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. A gente sabe que Deus não tenta ninguém, mas Ele permite algumas situações para que a gente seja aprovado. A gente pode ver assim Abraão, né, com seu filho Isaque, e nós vamos ver Jesus depois do batismo que o Espírito conduziu ao deserto. Então Deus muitas vezes vai permitir situações, Ele não nos vai tentar com o mal, mas vai permitir situações para que a gente possa avançar no reino dele, né? Acho que é legal a gente frisar isso, né? E livra-nos do mal é do inimigo, que eu quero passar rapidamente, mas assim, é o inimigo mesmo, livra-nos do mal, daquilo que o inimigo possa se levantar contra nós, mas o que eu gosto muito dessa oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele está tributando toda a honra e toda a glória ao Senhor. Queria só encerrar dessa maneira, foi menos de 2 minutos. É interessante que Jesus começa o ministério dele com a afirmação acerca da necessidade dos discípulos se manterem longe do mal, né? E ele termina o ministério da mesma forma, né? Colocando esta afirmação também lá na oração sacerdotal. Aqui ele está fazendo uma oração e ensinando esta oração como modelo, né? Livra-me do mal, livra-nos do mal. Mas lá Jesus, orando pelos seus discípulos, ele diz, não te peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Né? Eu penso, Will, Chan e prezados ouvintes, prezados espectadores, prezados parolovers, eu penso que Jesus aqui ele está deixando muito claro um princípio que muitas vezes acaba sendo ignorado, porque o termo que eu vou citar não está escrito na Bíblia, mas é uma realidade. A batalha espiritual, né? A gente não acha na Bíblia o termo, ou os termos, né, batalha espiritual escritos, né, e referindo-se a uma luta travada espiritualmente. Mas a gente tem diversas afirmações na palavra que deixam isso claro, né? Dentre elas, aquela de que o espírito milita contra a carne contra o espírito, isso é Gálatas capítulo 5, se não me engano, verso 17, porque eles são adversários entre si, ou seja, existem 2 dimensões de batalha e uma interfere diretamente na outra,
né? Aquilo que eu vou viver na carne é fruto daquilo que espiritualmente eu vivo. Né? A turma fala, a carne é fraca, por isso eu caio. Não, a carne é fraca porque o teu espírito está enfraquecido. Né? Se o teu espírito está enfraquecido, você vai cair mesmo, porque a carne só vai responder àquilo que o teu espírito pressupõe. Agora, se você está com o espírito fortalecido, né, aí a sua carne ela vai suportar aquilo que você condicionou ela a vivenciar mediante um fortalecimento do espírito. Então, Jesus ele deixa claro, tanto no início do seu ministério quanto no final, são assuntos, então, chave, estes que Jesus toca nestes ambientes, né, de abertura e encerramento do seu ministério, a realidade dos discípulos manterem-se longe de qualquer maneira, de qualquer forma de influência mundana e secular, né, de qualquer hábito que seja encharcado de princípios mundanos e distantes do cristianismo, né? O livra-nos do mal pressupõe isso, esse cuidado que nós precisamos ter. E é uma resposta à pureza, né? Que é o assunto central desta oração, mais uma vez. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa parola. Nós gostamos. Arthur, obrigado pela sua participação virtual, foi muito boa. Pessoal, quero deixar aqui para vocês o recadinho. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, nós estamos também em formato podcast. E agora vamos lá, tentando lembrar a listinha. Olha lá, ele está orando, rogando por nós. Olha a cara do nosso santinho ali. Olha só, ele está ali entre nós. Olha, e ele é onipresente. Pessoal, estamos também no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Nos curta, sabe? Compartilhe nas tuas redes sociais, sabe? Nós queremos, através de um formato bem divertido, levar o evangelho de uma forma bem diferente. Paulinho, Xandão, muito obrigado. Obrigado por terem amarrado na noite de hoje o Arthur para que ele não estivesse aqui para nos atrapalhar. E você que nos ouviu e nos assistiu, muito obrigado. Compartilhe essa parola com todos. Um beijão. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.